Você já se perguntou por que a Bíblia nos adverte tão enfaticamente sobre certas pessoas que podem colocar nossa fé e bem-estar em risco? A palavra de Deus não ignora a realidade de que existem indivíduos cujas ações e atitudes podem nos ferir, nos afastar da verdade e até nos fazer cair. Já em Provérbios 1, versículo 10, está escrito: Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Essas palavras nos convidam a permanecer vigilantes e a reconhecer que nem todas as amizades ou influências são saudáveis para o nosso crescimento espiritual. Deus, em seu amor infinito, nos dá diretrizes claras para identificar aqueles que podem ser um tropeço em nosso caminho e nos capacita a nos afastarmos das armadilhas de seus enganos. Neste estudo, exploraremos profundamente o que as Escrituras revelam sobre pessoas perigosas e comportamentos prejudiciais, que podem surgir até mesmo em quem afirma seguir ao Senhor. Falaremos da falsa piedade, das más companhias e daqueles que se aproveitam da confiança alheia para benefício próprio. Nosso objetivo não é julgar, mas equipá-lo com discernimento e um coração firme na verdade divina. Porque, como bem diz João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queremos que você caminhe nessa liberdade, sustentado pela graça de Deus e cercado de relacionamentos que edifiquem sua fé. Antes de começarmos, quero que declare em voz alta: Senhor, confio em tua proteção e sabedoria para distinguir o que é bom do que é perigoso. Guia-me e fortalece meu coração em tua verdade. Que essa declaração seja o primeiro passo para abrir sua mente e seu espírito à orientação do Senhor, para que você permaneça firme diante de qualquer influência negativa. Vamos começar. Número 1. Não se deixe enganar. O aviso bíblico contra as más influências. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Estas palavras de Provérbios 1:10 soam como um chamado que atravessa o tempo, e eu gosto de pensar em como essa voz paternal ainda sussurra ao nosso coração. Imagine um pai amoroso, preocupado com o bem-estar de seu filho, advertindo-o com toda a ternura do mundo. Não se deixe levar, não baixe a guarda, porque nem todos ao seu redor têm boas intenções. E o fato é que muitas vezes não percebemos como essas influências negativas, esses pecadores mencionados na Escritura, podem se infiltrar em nossa vida com palavras gentis e gestos de aparente amizade. Se não estivermos atentos, acabamos cedendo, e quando nos damos conta, já estamos em um lugar onde nunca quisemos estar. O mal raramente se apresenta com um letreiro luminoso anunciando suas intenções. Pelo contrário, ele costuma vir disfarçado em um sorriso amigável ou em uma oferta que parece boa demais para ser verdade. É aí que devemos lembrar do conselho bíblico e nos perguntar: estou enxergando a situação como Deus quer que eu veja, ou estou sendo seduzido pelas aparências? Às vezes, a pessoa que fala com doçura pode estar manipulando suas emoções, buscando sua atenção apenas para te conduzir por um caminho que te afasta dos seus princípios. Por isso, é tão importante desenvolver o discernimento espiritual promovido pela Bíblia, para reconhecer a máscara da manipulação e saber dizer não com firmeza, mas sem agressividade. Há aqueles que usam a bajulação como isca, fazendo você se sentir elogiado e especial, apenas para depois exigir sua lealdade a planos distorcidos. Outras vezes, oferecem promessas vazias, pintam um futuro que parece maravilhoso, mas na verdade só estão usando suas ilusões para benefício próprio. Quando você percebe, seu coração já está enredado em uma miragem. Por isso, não consentir neste contexto não significa que você deve desconfiar de todo mundo, mas sim aprender a estabelecer limites claros e avaliar conscientemente cada convite e proposta. É essencial olhar além das palavras bonitas e observar a coerência das ações.
A Bíblia nos dá ferramentas práticas para nos protegermos. A oração, a leitura constante da palavra e a comunhão com pessoas que também buscam seguir o caminho de Deus. Ao orar, nossa mente se alinha ao discernimento divino. Ao ler a Escritura, a luz da verdade se acende, expondo qualquer engano. Ao nos cercarmos de uma comunidade de fé sólida, nos sentimos apoiados e recebemos conselhos sábios. Essa combinação fortalece nossa vontade para não consentir nem o menor indício de manipulação. Às vezes, é preciso coragem para permanecer firme quando alguém te pressiona ou quando o ambiente te incentiva a deixar suas convicções de lado. Mas é justamente nesses momentos que a voz de Provérbios 1:10 deve ressoar com mais força dentro de nós. Se cedermos aos enganos, as consequências podem ser devastadoras. O afastamento dos nossos valores, a perda da paz interior e, em última instância, um distanciamento de Deus que não vale a pena de forma alguma. Quem entra pelo caminho da ilusão frequentemente se depara com dor e frustração. No entanto, sempre há esperança. O arrependimento e a busca por Deus são a porta de volta para a luz, a oportunidade de nos levantarmos e dizer: não vou cair nisso de novo. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos promete proteção e nos oferece sabedoria para enxergar as coisas com clareza. É como se Ele estendesse sua mão e nos dissesse: caminhe comigo, não se desvie, eu cuidarei de você, mas você precisa ouvir a minha voz. Te convido a refletir se há pessoas ou situações em sua vida que tentam te afastar do caminho certo e semear engano em seu coração. Você tem a liberdade de dizer não e de buscar o amparo de Deus para se manter firme. Provérbios nos lembra que não fomos chamados para consentir com o mal, mas para nos mantermos íntegros, apesar das pressões. Não se trata de viver com medo, mas sim com prudência, sabendo que nosso Pai Celestial deseja o nosso bem e nos alerta com amor para que não nos desviemos do seu caminho. Por isso, hoje é um bom dia para erguer o olhar e permanecer firme, confiando na proteção divina, desenvolvendo seu discernimento e lembrando-se, sempre que o engano se aproximar, que sua resposta é clara: não consinto. Número 2. Lobos em pele de ovelha, o perigo dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essas palavras de Jesus pronunciadas no coração do Sermão do Monte não são apenas um aviso, são um chamado urgente à vigilância espiritual. Jesus não diz isso para nos assustar, mas porque nos ama profundamente e quer que estejamos preparados para enfrentar as armadilhas que o inimigo pode nos colocar. E é que os falsos profetas não aparecem como vilões óbvios, mas como figuras encantadoras, com palavras doces e uma aparência que inspira confiança. Mas por trás dessa pele de ovelha esconde-se algo sombrio, algo projetado para nos afastar da verdade e da vida que Deus deseja para nós. Imagine um lobo disfarçado. Ele não chega rugindo nem mostrando seus dentes afiados. Ele se aproxima com suavidade, ganhando a confiança das ovelhas, misturando-se entre elas. Essa é a imagem que Jesus nos apresenta. Os falsos profetas adotam essa estratégia, manipulando a aparência de piedade para ocultar suas verdadeiras intenções. Falam com autoridade, talvez até citem as Escrituras, e oferecem mensagens que soam agradáveis, até mesmo reconfortantes. Mas por trás de suas palavras há uma intenção perigosa: desviar, confundir e, no final das contas, destruir. Aqui está o perigo, pois nem sempre é fácil reconhecê-los. Seu disfarce de ovelha é convincente, mas como Jesus diz, seus frutos revelam quem realmente são. Os frutos. Você já se perguntou como podemos distinguir um falso profeta? Jesus nos dá a chave. Pelos seus frutos os conhecereis. Não se trata apenas do que dizem, mas do que fazem. Suas palavras aproximam as pessoas de Deus ou semeiam confusão. Suas ações refletem amor,
humildade e serviço, ou estão cheias de orgulho, egoísmo e exploração. Os falsos profetas geralmente buscam sua própria glória, seu benefício pessoal, seja através do dinheiro, do poder ou da influência. Prometem coisas que não podem cumprir, como riqueza instantânea ou uma vida sem problemas, e nesse processo tiram dos seguidores sua fé genuína e os afastam da verdade. Isso nos leva a algo fundamental: o conhecimento da palavra de Deus. Se não conhecemos a verdade, como podemos identificar uma mentira? Os falsos profetas distorcem as Escrituras, tiram-nas de contexto ou interpretam-nas de acordo com seus próprios interesses. Mas quando você estuda a Bíblia, quando se aprofunda em seus ensinamentos e permite que o Espírito Santo ilumine seu entendimento, você tem uma base sólida que não pode ser abalada. Não se trata apenas de ler por ler, mas de meditar, de permitir que a palavra de Deus transforme seu coração e sua mente. Assim, quando um falso profeta tentar te enganar, seu disfarce não será suficiente para esconder a verdade. Também é importante estar cercado por uma comunidade de fé saudável. Uma igreja que prioriza o ensino bíblico, que incentiva a prestação de contas e que coloca Cristo no centro, é um refúgio contra os lobos devoradores. Quando compartilhamos nossas dúvidas e reflexões com outros crentes, quando buscamos conselhos sábios, nos fortalecemos e nos protegemos mutuamente. Não fomos chamados para viver nossa fé isoladamente. Juntos, somos mais fortes e menos propensos a sermos enganados. A vigilância é essencial. Jesus não nos diz para termos medo, mas para estarmos alertas. Os falsos profetas sempre estarão presentes, tentando se infiltrar em nossas vidas e comunidades. Mas não estamos indefesos, temos as ferramentas, a oração, o conhecimento bíblico, a comunhão com outros crentes e, acima de tudo, a orientação do Espírito Santo. Então, quando você se deparar com alguém que parece perfeito demais, convincente demais, não tenha medo de examinar seus frutos. Pergunte-se: essa pessoa está aproximando os outros de Cristo ou os está desviando? Por fim, lembre-se de que Deus é a nossa proteção. Não importa quão astutos sejam os lobos, nosso pastor sempre está conosco. Jesus não apenas nos adverte, mas também nos equipa para resistir. Permaneça firme, busque a verdade e nunca deixe de orar por discernimento. Porque no fim das contas, a verdade sempre prevalecerá. E os lobos, por mais que tentem se esconder, nunca poderão destruir as ovelhas que permanecem sob os cuidados do bom pastor. Número 3. O fermento corruptor. O perigo oculto da hipocrisia. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essas palavras de Jesus, pronunciadas em um momento de grande expectativa, não foram ditas por acaso. Imagine a cena. Uma multidão tão grande que as pessoas se empurram umas às outras, todos querendo ouvir o Mestre. E nesse contexto, Jesus não traz uma mensagem confortável, nem busca agradar a ninguém. Em vez disso, fala sobre algo que muitos preferem ignorar: a hipocrisia. Ele não dirige essa advertência apenas aos fariseus, mas começa com os próprios discípulos, aqueles mais próximos a ele. Por quê? Porque Jesus sabia que esse perigo não faz distinção, e todos, em algum momento, podemos ser tentados a cair na armadilha das aparências. Jesus usa uma metáfora tão simples quanto poderosa: o fermento. O fermento é pequeno, quase insignificante a olho nu, mas seu efeito é imenso. Uma pequena quantidade pode levedar toda a massa. Assim é a hipocrisia. Começa como algo pequeno, um ato isolado, uma palavra que não reflete o que realmente pensamos. Mas se não for interrompida, cresce. Ela se infiltra em nossas vidas, nossas comunidades, e antes que percebamos, já corrompeu tudo ao nosso redor. O fermento, assim como a hipocrisia, trabalha de dentro para fora, silenciosa, mas constantemente, até que sua presença se torne inegável. O perigo da hipocrisia está em sua natureza enganosa. Muitas vezes, não a enxergamos como algo ruim.
Pelo contrário, pode parecer inofensiva, até justificável. Mas a hipocrisia vai além da simples incoerência entre o que dizemos e o que fazemos. Ela é uma máscara, um esforço consciente para parecer algo que não somos. E aqui está o verdadeiro perigo. O hipócrita não apenas engana os outros, mas também corre o risco de enganar a si mesmo. Ele vive uma vida dupla, com uma fachada que busca a aprovação e um interior que luta com sua verdadeira identidade. Você percebe como isso pode destruir a autenticidade de nossas relações, tanto com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor? A hipocrisia não apenas prejudica nosso relacionamento com Deus, ao impedir um arrependimento genuíno, mas também destrói a confiança entre as pessoas. Ninguém quer se relacionar com alguém que diz uma coisa e faz outra, que aponta os erros dos outros enquanto esconde os seus próprios. Jesus foi muito claro ao condenar essa atitude, chamando os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. E embora essas palavras pareçam duras, elas não são uma condenação sem esperança, mas um chamado urgente ao arrependimento e à transformação. O primeiro passo para vencer a hipocrisia é reconhecê-la. E aqui é onde a humildade é essencial. Não há espaço para negação ou justificativas. Precisamos examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus e ser honestos sobre nossas falhas. Todos temos áreas onde lutamos para ser consistentes. Talvez seja fácil criticar os outros, mas difícil admitir nossos próprios erros. Talvez busquemos mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Mas quando somos sinceros diante dele, sua graça nos capacita a mudar. A oração e o estudo da Bíblia são ferramentas essenciais nesse processo, pois nos ajudam a alinhar nosso coração com a verdade de Deus. Também devemos aprender a discernir a hipocrisia nos outros, não para julgar, mas para nos proteger. Jesus nos ensinou que, pelos seus frutos os conhecereis. Não devemos ser enganados por palavras bonitas ou atos aparentes. Observemos as ações, as motivações, o impacto real das pessoas em nossas vidas. E quando detectarmos a hipocrisia, hajamos com sabedoria. Estabeleçamos limites, busquemos conselhos e, acima de tudo, confiemos na direção de Deus para lidar com essas situações. A solução para a hipocrisia é a autenticidade. Deus não espera perfeição, mas sinceridade. Ele valoriza um coração honesto, disposto a reconhecer suas falhas e a depender de sua graça. A autenticidade não apenas nos liberta, mas também fortalece nossos relacionamentos e nos permite viver em comunhão genuína com os outros. É um processo contínuo, mas vale a pena, pois viver na verdade nos aproxima mais de Deus e nos dá paz. Hoje convido você a refletir. Há áreas em sua vida onde a hipocrisia criou raízes? Se sim, não se desanime. Deus não te rejeita, pelo contrário, seu amor é tão grande que ele te chama para viver uma vida autêntica e plena. Ore, examine seu coração e busque sua direção. Porque no final do dia, a verdade não apenas nos liberta, mas também nos transforma, de dentro para fora. Número 4. Máscaras de santidade, o engano da falsa piedade. Que terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Afasta-te também destes. Essas palavras de Paulo a Timóteo não são apenas uma observação, mas um aviso urgente. Paulo não está falando de pessoas de fora da igreja. Ele está descrevendo aqueles que dentro dela aparentam ser piedosos, mas negam o poder transformador de Deus em suas vidas. Esse tipo de falsa piedade é um dos maiores perigos para a comunidade cristã, porque à primeira vista parece autêntica, até admirável, mas por dentro não tem substância. É como uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos, uma fachada sem fundamento. Imagine alguém que parece ter tudo em ordem. Está sempre presente na igreja, participa de atividades religiosas e fala com um tom de santidade que poderia enganar qualquer um. Mas, ao observar mais de perto, percebe-se uma desconexão. Suas ações não refletem o amor, a humildade ou o compromisso que ele prega.
Esse é o tipo de pessoa que Paulo descreve. Alguém que aperfeiçoou a aparência de piedade, mas nega o poder do Evangelho de transformar sua vida. E o mais preocupante é que essa negação nem sempre é intencional. Às vezes, é o resultado de uma fé superficial, baseada em rituais e tradições, em vez de um relacionamento vivo e transformador com Cristo. A aparência de piedade é perigosa, porque pode enganar muitos, inclusive aqueles que sinceramente buscam a Deus. Isso nos lembra que não devemos julgar a espiritualidade das pessoas apenas pelo que vemos externamente. O próprio Jesus nos ensinou que são os frutos que revelam o verdadeiro caráter. O problema daqueles que negam o poder da piedade é que eles não produzem frutos genuínos. Podem falar sobre amor, mas não o praticam. Podem pregar sobre perdão, mas guardam rancor em seus corações. Sua religiosidade se torna uma máscara que esconde sua verdadeira condição. A raiz dessa falsa piedade está na resistência ao poder transformador do Espírito Santo. Quando uma pessoa se recusa a se submeter ao senhorio de Cristo, a mudança genuína não acontece. O Espírito Santo deseja nos moldar, corrigir e transformar, mas se nos apegamos à nossa autossuficiência ou preferimos manter as aparências, bloqueamos a sua obra em nossas vidas. E aqui está o mais triste. Sem essa transformação, não experimentamos a liberdade, a paz e a plenitude que Deus deseja para nós. É como viver em uma prisão de regras e rituais, mas sem a alegria da verdadeira comunhão com Deus. Paulo não apenas aponta esse problema, mas também nos dá uma instrução clara. Afasta-te também destes. Isso não significa que devemos desprezar ou julgar essas pessoas, mas que precisamos ser prudentes. Estar perto de alguém que pratica uma falsa piedade pode enfraquecer nossa própria fé. A hipocrisia tem uma maneira sutil de contaminar e comprometer a autenticidade dentro das comunidades de fé. Afastar-se não é um ato de rejeição, mas uma medida de proteção. Ao mesmo tempo, devemos orar por essas pessoas, pedindo a Deus que toque seus corações e as conduza a um relacionamento genuíno com Ele. A solução para o problema da falsa piedade não está em se complicar com mais rituais ou regras, mas em voltar ao essencial, um relacionamento autêntico com Deus. A verdadeira piedade não se trata de perfeição, mas de sinceridade. É desejar buscar a Deus de todo o coração, mesmo quando falhamos. É permitir que o Evangelho transforme cada aspecto de nossa vida, desde nossos pensamentos até nossas ações. E o mais bonito é que quando vivemos assim, não precisamos nos preocupar com aparências. Nossa piedade se torna um reflexo natural do que Deus está fazendo dentro de nós. Hoje é um bom momento para refletir. Estamos vivendo uma fé autêntica ou caímos na armadilha de aparentar algo que não somos? Deus não busca fachadas, Ele busca um coração disposto. Não se trata de quantos versículos sabemos de cor ou de quantas atividades realizamos na igreja, mas de quanto permitimos que seu Espírito molde nosso caráter. Então deixemos de lado as máscaras de santidade e abracemos o poder transformador do Evangelho, porque somente quando vivemos uma piedade autêntica podemos experimentar a plenitude da vida que Deus nos promete. Número 5. Contágio espiritual, a corrosiva influência das más companhias. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas palavras de Paulo em 1 Coríntios 15:33 são um alerta tão relevante hoje quanto foi em seu tempo. Paulo não mediu palavras ao dizer isso. É um lembrete de que não somos imunes às influências externas, por mais firmes que pensemos estar em nossa fé. E reparem como ele diz, não vos enganeis. É como se estivesse nos dizendo, não se iluda. Não subestime o poder que as más companhias têm de moldar sua forma de pensar e, eventualmente, sua forma de viver. Às vezes, pensamos que as más companhias são óbvias, pessoas que claramente se opõem ao que acreditamos ou que vivem de maneira abertamente contrária aos princípios bíblicos.
Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, essas influências negativas são sutis. Podem ser amigos próximos, colegas de trabalho ou até mesmo familiares. Não necessariamente te dizem diretamente para mudar seus valores, mas, através de suas conversas, atitudes e comportamentos, começam a semear pequenas dúvidas ou concessões em seu coração. E essas sementes, se não forem detectadas a tempo, podem germinar e afetar todo o seu ser. Paulo fala sobre más conversações, e ele não se refere apenas a palavras grosseiras ou linguagem vulgar. Ele fala de algo mais profundo. As ideias, os valores e as atitudes que são transmitidos em nossas interações diárias. Vivemos em um mundo onde essas conversas também chegam por meio das redes sociais, séries de televisão, músicas e outras formas de entretenimento. Cada mensagem que consumimos tem o potencial de influenciar a maneira como pensamos, como agimos e, no fim, quem somos. Por isso, é tão importante sermos intencionais com o que permitimos entrar em nossas vidas. Os bons costumes, aqueles valores e princípios que aprendemos através da palavra de Deus, não são inabaláveis por si só. Assim como um metal precioso pode se corroer quando exposto continuamente a um ambiente tóxico, nossas convicções também podem se desgastar se estivermos constantemente expostos a influências negativas. O mais perigoso desse processo é que ele costuma ser gradual. Não acontece de um dia para o outro. No início, você pode se sentir desconfortável com certas conversas ou atitudes, mas se não estabelecer limites, esse desconforto pode desaparecer com o tempo, e aquilo que antes parecia inaceitável pode começar a parecer normal. A chave para proteger nossos bons costumes é nos cercarmos de pessoas que nos edificam e nos incentivam a crescer espiritualmente. Estar rodeado de pessoas que compartilham seus valores e que te desafiam a viver de acordo com eles não é apenas uma boa ideia, é essencial. A comunidade de fé não é um luxo, é uma necessidade. É nesse espaço que encontramos apoio, conselhos e o exemplo de pessoas que buscam o mesmo que nós, viver uma vida que honra a Deus. No entanto, também há momentos em que precisamos tomar decisões difíceis. Pode ser que você perceba que certas pessoas em sua vida não estão contribuindo para o seu crescimento espiritual. Isso não significa que você deva rejeitá-las ou tratá-las com desprezo, mas que deve estabelecer limites claros. Às vezes, proteger sua fé significa dizer não a certas amizades ou ambientes. Não é fácil, mas é necessário. A Bíblia não nos chama a odiar as pessoas, mas sim a sermos sábios em nossos relacionamentos. Tudo isso pode parecer um grande desafio, mas não estamos sozinhos. Deus nos dá sabedoria e força para tomar essas decisões. A oração é uma ferramenta poderosa para discernir quem deve estar em nosso círculo próximo e como lidar com relações difíceis. Além disso, sua graça nos capacita a permanecer firmes, mesmo quando as pressões externas tentam nos moldar. Hoje, é um ótimo momento para refletir sobre seus relacionamentos e as influências que você permite em sua vida. Eles estão te edificando ou te afastando dos valores que Deus deseja que você viva. Lembre-se, nossos bons costumes são um tesouro e cabe a nós protegê-los. Não tenha medo de fazer os ajustes necessários em seus relacionamentos. E, acima de tudo, confie que Deus está com você nesse processo. Porque, quando você prioriza a vontade dele acima de tudo, ele te guia e fortalece para caminhar em sua verdade. Número 6. O caminho do justo, separados do mal, abençoados por Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas palavras do Salmo são mais do que um simples conselho. São um mapa para uma vida de bênção e plenitude. Este versículo não apenas descreve o que não devemos fazer, mas pinta uma imagem clara do contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio.
É um convite para refletirmos profundamente sobre as decisões que tomamos, as pessoas com quem nos associamos e o impacto que essas escolhas têm em nosso destino. O salmista começa com uma advertência clara: não andar segundo o conselho dos ímpios. O que isso significa realmente? Significa não permitir que as vozes erradas influenciem nossas decisões. Todos recebemos conselhos em algum momento, mas nem todo conselho vem de um coração sábio e temente a Deus. Às vezes, os conselhos mais destrutivos vêm disfarçados de sabedoria, mas se não estiverem alinhados com a palavra de Deus, acabam nos levando por caminhos de confusão e caos. Aqui, o salmista nos chama a discernir, a filtrar cada conselho através do prisma da verdade bíblica. Em seguida, ele diz que não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, mas que não devemos adotar o estilo de vida daqueles que vivem em desobediência a Deus. Viver em santidade não é sinônimo de perfeição, mas sim um esforço constante para refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Caminhar no caminho dos pecadores não significa apenas estar perto deles. Significa adotar seus hábitos, justificar seus comportamentos e, eventualmente, normalizar aquilo que Deus chama de pecado. Separar-se desse caminho não apenas protege nossa relação com Deus, mas também nos livra das consequências devastadoras do pecado. Por fim, o versículo menciona que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Aqui, o salmista dá um passo além. Já não se trata apenas de ouvir ou andar com os ímpios, mas de participar ativamente do escárnio e do desprezo a Deus e à sua verdade. Assentar-se significa estar confortável, aceitar totalmente o que é contrário aos valores do reino. Hoje em dia, isso pode se manifestar na aceitação de ideologias ou discursos que minimizam a santidade de Deus ou ridicularizam sua palavra. Mas, como crentes, somos chamados a ser luz, a defender a verdade com amor e respeito, sem comprometer nossa fé. Este versículo também nos dá uma promessa incrível. Bem-aventurado, feliz, profundamente abençoado é aquele que escolhe se afastar do mal. A felicidade mencionada aqui não é superficial nem passageira. É uma felicidade que vem de estar no centro da vontade de Deus. Separar-se do mal não é um fardo, mas uma proteção, um caminho para a plenitude. Muitas vezes, o pecado promete prazer imediato, mas nunca cumpre o que promete. Pelo contrário, a obediência a Deus traz paz, alegria e uma vida abundante, tanto nesta vida quanto na eternidade. O Salmo 1 nos lembra que nossas decisões importam. As companhias que escolhemos, as influências que permitimos e os caminhos que seguimos determinam nosso destino espiritual. Não se trata de legalismo ou de rejeitar pessoas que não compartilham nossa fé, mas de sermos sábios e protegermos nossa integridade espiritual. Em um mundo cheio de ruídos, onde tantas vozes competem por nossa atenção, é vital parar e avaliar. Estou seguindo o conselho de Deus ou permitindo que influências erradas guiem minha vida? Hoje, te encorajo a refletir sobre as decisões que você está tomando e sobre as pessoas que têm influência em sua vida. Elas estão te edificando espiritualmente ou te afastando da vontade de Deus? Não é fácil se afastar do mal, especialmente quando isso significa abrir mão de certas amizades ou recusar convites que parecem atraentes. Mas lembre-se, a recompensa de caminhar com Deus sempre vale a pena. Ele promete estar com você, te guiar e te abençoar a cada passo que você der no caminho do justo. Então escolha bem, separe sua vida daquilo que desonra a Deus. Busque o conselho dele em sua palavra, cerque-se de pessoas que te encorajem na fé. E confie que ao fazer isso, você experimentará a verdadeira bem-aventurança que só Deus pode dar. Porque quando você decide caminhar na sua luz, não apenas encontra felicidade, mas também propósito, paz e um relacionamento cada vez mais profundo com o Criador do universo. Número 7. O inimigo interior.
A sutileza do coração enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Essas palavras de Jeremias 17:9 são um espelho que reflete uma verdade difícil de aceitar, mas absolutamente necessária. Nosso maior inimigo nem sempre está do lado de fora, mas dentro de nós. Muitas vezes, culpamos as circunstâncias, as pessoas ou o ambiente por nossas lutas, mas aqui Deus nos diz algo contundente. O coração humano é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, e sua inclinação para o mal é mais profunda do que costumamos admitir. Na Bíblia, o coração não é apenas um órgão físico, ele representa o centro da nossa vontade, nossas emoções e nossos pensamentos. É o motor das nossas decisões e, ao mesmo tempo, a fonte das nossas maiores contradições. Já aconteceu com você de tomar decisões sabendo que não são corretas, mas ainda assim encontrar justificativas que parecem válidas? Esse é o engano do coração em ação. Nós mesmos nos convencemos de que estamos no caminho certo, quando, na verdade, estamos nos afastando da vontade de Deus. Quando Jeremias pergunta, quem o conhecerá? Zrenia não é uma simples pergunta retórica. É um lembrete de que, por nós mesmos, somos incapazes de compreender completamente nossas próprias intenções. Podemos acreditar que estamos agindo com amor, quando na realidade buscamos reconhecimento. Podemos pensar que somos generosos, mas no fundo esperamos algo em troca. O coração humano tem essa capacidade de racionalizar tudo, de esconder seus verdadeiros motivos, até mesmo de nós mesmos. É uma armadilha interna que, se não for reconhecida, pode nos afastar cada vez mais de Deus. O problema não é apenas o engano, mas também a perversidade. A palavra perverso soa forte, e realmente é. Ela fala de uma corrupção interna, de uma inclinação natural para o egoísmo, o orgulho e a desobediência. É aquela parte de nós que, mesmo sabendo o que é certo, muitas vezes prefere fazer o oposto. Paulo expressou isso perfeitamente em Romanos 7. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa luta interna é real, e sem a intervenção de Deus, é uma batalha que não podemos vencer. Mas aqui vem a esperança. Jeremias 17:10 nos dá a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ainda que nós não possamos conhecer completamente nosso próprio coração, Deus conhece. Ele vê além das nossas máscaras, além das nossas justificativas. E o melhor de tudo é que, mesmo enxergando nossa corrupção interna, Ele não nos deixa nesse estado. Ele nos oferece cura, restauração e um novo começo. O primeiro passo para vencer o coração enganoso é reconhecer que precisamos de ajuda. Não podemos confiar em nossas próprias forças, nem na nossa percepção limitada. Precisamos buscar a orientação de Deus através da sua palavra, que é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. A oração também é fundamental. Pedir a Deus que revele as áreas da nossa vida onde temos sido enganados por nosso próprio coração é um ato de humildade que abre as portas para a transformação. Ezequiel 36:26 nos traz uma promessa maravilhosa. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Isso não é apenas uma mudança superficial, é uma transformação completa. Deus não apenas limpa o que está errado, Ele substitui nosso coração corrupto por um coração sensível à sua vontade. Esse novo coração, guiado pelo Espírito Santo, nos permite viver com integridade, paz e obediência. Hoje é o dia para refletir. Pergunte a si mesmo: estou confiando demais no meu próprio julgamento? Estou permitindo que meu coração me engane? Se a resposta for sim, não se desespere. Todos nós estamos no mesmo processo de sermos moldados por Deus, mas não podemos ignorar essa realidade. A graça de Deus está disponível para cada um de nós, e seu poder é suficiente para transformar até mesmo o coração mais endurecido. Confie nele.
Permita que ele examine as profundezas do seu ser e revele aquilo que precisa ser mudado. Não tenha medo de enfrentar o que encontrar, pois Deus não apenas expõe, ele também cura. E quando ele transforma seu coração, você experimenta uma liberdade e uma plenitude que jamais poderia alcançar por conta própria. Então, hoje, entregue seu coração a Deus. Deixe que ele trabalhe em você, pois seu amor e seu poder são infinitos e seu plano para sua vida sempre será o melhor. Número 8. A inconstância do homem de duplo ânimo. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essas palavras de Tiago 1:8 pintam uma imagem clara de alguém que vive como uma folha arrastada pelo vento, sempre em movimento, mas sem direção, sempre oscilando, mas sem propósito. Tiago está falando diretamente conosco, descrevendo uma condição que muitos já experimentaram em algum momento: a luta interna entre a fé e a dúvida, entre o compromisso e a indecisão. E ele faz isso com uma advertência séria, porque o duplo ânimo não é apenas uma fraqueza, é um obstáculo que nos impede de receber as bênçãos e a sabedoria que Deus tem para nós. O duplo ânimo é como estar parado em um pequeno barco no meio de um mar agitado. As ondas te jogam de um lado para o outro e, por mais que você queira avançar, não consegue. Não há estabilidade, não há progresso. É exatamente isso que acontece quando tentamos viver divididos, querendo confiar em Deus, mas, ao mesmo tempo, permitindo que nossas dúvidas e medos assumam o controle. É como se nossa alma fosse puxada em duas direções opostas, incapaz de encontrar descanso ou clareza. Essa inconstância não afeta apenas uma área da nossa vida, ela afeta tudo. Afeta nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas decisões e, acima de tudo, nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa de duplo ânimo é difícil de confiar, não porque seja má, mas porque sua falta de consistência gera incerteza. Hoje diz uma coisa, amanhã faz outra. Essa instabilidade não só nos frustra, mas também confunde aqueles que nos cercam. E o pior de tudo é que ela nos rouba a oportunidade de experimentar a plenitude e a paz que Deus deseja nos dar. A raiz do duplo ânimo está na falta de uma fé firme. É como tentar construir uma casa sobre a areia. Não importa o quão bela seja a estrutura, se o fundamento não for sólido, ela desabará na primeira tempestade. Assim também é nossa vida quando não estamos firmemente ancorados na verdade da palavra de Deus. Tiago nos ensina que, se pedirmos sabedoria a Deus, devemos fazer isso com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento de um lado para o outro. A dúvida não apenas nos faz vacilar, ela nos desconecta da fonte da nossa força. Mas aqui está a boa notícia. Deus não nos deixa nesse estado. Ele nos chama para uma vida de firmeza e estabilidade e nos dá as ferramentas para alcançá-la. Primeiro, precisamos examinar nosso coração. O duplo ânimo muitas vezes surge porque queremos o melhor de dois mundos. Queremos as bênçãos de Deus, mas também queremos nos apegar às nossas próprias vontades e ao conforto que o mundo oferece. Mas Jesus foi claro, ninguém pode servir a dois senhores. A fé exige um compromisso total, uma entrega completa, confiando que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A oração é essencial nesse processo. Conversar com Deus, abrir nosso coração para Ele e confessar nossas lutas nos ajuda a alinhar nossa vontade com a dele. O Espírito Santo nos fortalece e nos dá a sabedoria de que precisamos para tomar decisões firmes. Além disso, precisamos nos cercar de pessoas que nos incentivem na fé, que nos desafiem a crescer e que nos lembrem das promessas de Deus quando estivermos tentados a duvidar. A inconstância pode parecer uma luta sem fim, mas em Cristo encontramos a âncora de que nossa alma precisa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança que temos nele é como uma âncora segura e firme.
Quando centramos nossa vida em Cristo, as ondas podem vir, mas não nos afundarão. As tempestades podem nos atingir, mas não nos desviarão, porque estamos firmes na rocha inabalável. Se hoje você se sente como esse homem de duplo ânimo, sendo levado por suas dúvidas e indecisões, há esperança para você. Deus não pede que você enfrente isso sozinho. Ele está com você, disposto a te dar a estabilidade e a paz de que você precisa. Basta confiar nele completamente, entregar seus medos e se comprometer a seguir seu caminho sem olhar para trás. Quando você faz isso, descobre que ele não apenas te dá firmeza, mas também propósito, direção e uma paz que excede todo entendimento. Então decida hoje ser firme na fé e confiar plenamente no Deus que nunca muda. Ele é a sua estabilidade em meio a qualquer tempestade. Número 9. Semeadores de discórdia, a perigosa ameaça da divisão. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles. Essa mensagem de Paulo em Romanos 16:17 não é apenas uma sugestão, mas um chamado urgente. Paulo, conhecendo a fragilidade das primeiras comunidades cristãs, nos deixa um alerta crucial. Há pessoas cujo propósito ou comportamento pode prejudicar a unidade do corpo de Cristo. E se há algo que deve nos distinguir como filhos de Deus, é a nossa unidade, um reflexo do amor que compartilhamos em Cristo. A divisão é uma ferramenta perigosa que o inimigo usa para desestabilizar a igreja. Não é algo que surge da noite para o dia, mas muitas vezes se infiltra de maneira sutil, quase imperceptível. Pode começar com um comentário malicioso, uma interpretação errada das Escrituras ou uma atitude de orgulho que coloca preferências pessoais acima do bem-estar da comunidade. Paulo sabia muito bem disso, por isso nos alerta a ficarmos atentos, a notar aqueles que semeiam a discórdia. Quando Paulo menciona dissensões e escândalos, ele está falando de algo que vai além de um simples desacordo. As divisões fragmentam a comunidade, criando grupos que competem entre si. Os escândalos, por outro lado, representam obstáculos que afastam as pessoas da verdade e as conduzem ao pecado ou ao desânimo. Ambos são devastadores para a igreja porque quebram a unidade e desviam o foco do verdadeiro propósito, glorificar a Deus e expandir seu reino. Mas como identificar esses semeadores de discórdia? Paulo nos dá uma chave ao dizer que eles agem contra a doutrina que aprendestes. Isso significa que eles não estão alinhados com os ensinamentos fundamentais do Evangelho. Muitas vezes, essas pessoas podem parecer espirituais, até carismáticas, mas sua mensagem está contaminada. Podem misturar a verdade com sutis mentiras, distorcendo as Escrituras para servir aos seus próprios interesses. É aqui que o discernimento se torna essencial. Não podemos nos deixar levar pelas aparências ou por palavras persuasivas. Precisamos comparar cada ensinamento com a palavra de Deus. E falando sobre motivações, no versículo seguinte, Paulo menciona que essas pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Isso nos mostra que por trás de suas ações há interesses egoístas, busca por reconhecimento, controle, poder ou até benefícios materiais. O foco delas está em si mesmas, não em edificar a igreja nem em glorificar a Deus. Isso as torna especialmente perigosas, pois sua influência não apenas divide, mas também desvia a atenção do que realmente importa: a verdade do Evangelho e o amor ao próximo. Paulo não apenas nos alerta sobre eles, mas também nos diz o que fazer. Desviai-vos deles. Esse mandamento pode soar rígido, mas é necessário. Não se trata de rejeitar as pessoas sem amor ou agir com ódio, mas de proteger a unidade e a saúde espiritual da comunidade.
Às vezes, a melhor forma de demonstrar amor é estabelecer limites claros. Afastar-se não significa deixar de orar por elas ou de buscar sua restauração, mas sim evitar que suas palavras e ações contaminem nossa fé ou a de outros. A unidade é um dos valores mais importantes da Igreja. O próprio Jesus orou por isso em João 17, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Unidade não significa uniformidade, mas sim caminhar juntos em amor, com um propósito comum e sob a autoridade da Palavra de Deus. Quando permitimos que divisões entrem em nossa comunidade, enfraquecemos nosso testemunho diante do mundo. Por isso, é tão importante proteger a unidade, não apenas pelo bem da Igreja, mas porque ela reflete o caráter de Deus. Hoje, o chamado é claro: sejamos vigilantes. Não permitamos que sementes de discórdia germinem entre nós. Examine suas palavras, suas atitudes e suas motivações. Você está edificando a unidade ou, mesmo sem perceber, contribuindo para a divisão? E se identificar alguém que está causando divisões, ore por essa pessoa, mas também seja firme em obedecer ao mandamento de se afastar, se for necessário. Lembre-se de que a unidade do corpo de Cristo é um testemunho poderoso. Quando o mundo vê uma igreja unida, apesar das diferenças, ele vê o amor de Deus em ação. Trabalhemos juntos para proteger esse testemunho, buscando sempre a verdade, edificando-nos mutuamente e glorificando ao nosso Senhor. Porque na unidade há bênção, a força e, acima de tudo, a paz. Número 10. Doce veneno, o perigo oculto da adulação. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede diante dos passos. Esse versículo de Provérbios 29:5 nos lembra que nem todo elogio é inocente, nem toda palavra doce vem de um coração sincero. A adulação, embora à primeira vista possa parecer um gesto gentil, muitas vezes é uma ferramenta de manipulação. E como diz a Escritura, tem o potencial de se tornar uma armadilha que pode nos levar a tomar decisões erradas ou até mesmo nos afastar dos caminhos de Deus. A adulação é diferente do elogio sincero. Enquanto um elogio verdadeiro reconhece qualidades reais com honestidade e sem exageros, a adulação exagera, enfeita e mascara a verdade com um propósito oculto. É como um doce que parece delicioso, mas está cheio de veneno. Por quê? Porque atinge diretamente o nosso ego, nossa necessidade de reconhecimento e aprovação. Quantas vezes já ouvimos palavras que inflam nosso orgulho e, sem perceber, deixamos que essas palavras guiassem nossas decisões? O perigo da adulação não é apenas alimentar a vaidade, mas também obscurecer o discernimento. Quando alguém nos elogia constantemente, é fácil perder a objetividade. Ficamos vulneráveis, mais propensos a aceitar ideias, sugestões ou até influências que normalmente teríamos rejeitado. Essa é a tática do adulador: usar palavras como isca para se aproximar, ganhar confiança e, por fim, manipular. Mas por que alguém escolheria a adulação? Na maioria dos casos, a motivação é egoísta. O adulador busca algo. Pode ser poder, reconhecimento, favores ou simplesmente uma posição vantajosa. E ele não hesitará em usar palavras bonitas para alcançar seu objetivo. Isso não significa que todo elogio tenha um interesse oculto, mas devemos ser sábios para discernir as intenções por trás deles. O reconhecimento é genuíno ou há algo escondido? Essa é uma pergunta que sempre devemos nos fazer. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre o perigo de cair nessa armadilha. Provérbios descreve a adulação como uma rede, uma armadilha cuidadosamente colocada para capturar quem a escuta. Que tipo de armadilha? Pode ser um relacionamento tóxico, uma decisão precipitada ou até mesmo um afastamento da verdade de Deus. Por isso, é fundamental nos mantermos humildes e firmes na palavra, para não sermos enganados por palavras doces que, na realidade, são veneno disfarçado. E aqui está a chave.
a humildade. Um coração humilde não busca a aprovação dos homens, mas encontra sua identidade e valor em Deus. Quando nossa segurança vem dele, não precisamos de elogios constantes para nos sentirmos valorizados. Isso nos protege da adulação porque nos torna menos suscetíveis à manipulação. Além disso, nos permite reconhecer e valorizar os elogios sinceros, sem cair no orgulho. Por outro lado, devemos ser pessoas que também praticam a sinceridade em nossas palavras. Se formos elogiar alguém, que seja de maneira honesta e sem exageros. A adulação não é apenas um problema quando a recebemos, mas também quando a oferecemos. Estamos elogiando para manipular ou para edificar? Essa é uma pergunta que todos deveríamos nos fazer. Por fim, esse versículo nos convida a sermos vigilantes, não apenas em relação às palavras que ouvimos, mas também às pessoas que permitimos influenciar nossas vidas. Cercar-se de relacionamentos sinceros e baseados na confiança nos protegerá das armadilhas que podem surgir. E em tudo, devemos buscar a orientação do Espírito Santo, que nos dá discernimento para distinguir o que é genuíno do que é falso. O doce veneno da adulação pode ser perigoso, mas não tem poder sobre um coração que está ancorado em Deus e que busca sua verdade acima de tudo. Então hoje, lembre-se disso. A sinceridade e a humildade são nossas melhores defesas. Não se deixe levar por palavras lisonjeiras que obscurecem seu discernimento, mas mantenha seus olhos fixos em Deus, que sempre o guiará pelo caminho correto. A verdade é mais poderosa do que qualquer mentira, e nela você encontrará a verdadeira segurança. Número 11. O falso testemunho. Provérbios 19:9 nos diz com clareza: a testemunha falsa não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. Essas palavras não são apenas um aviso, mas um chamado para refletirmos profundamente sobre a gravidade do falso testemunho e seu impacto, tanto em nossa vida quanto na sociedade. Falar mentiras não é apenas um ato passageiro. É uma ação que constrói teias de engano, armadilhas que não apenas ferem os outros, mas acabam nos aprisionando também. O falso testemunho não é simplesmente mentir, vai além disso. Trata-se de uma declaração deliberada, feita com a intenção de enganar e causar dano, especialmente em um contexto onde a verdade é essencial, como em um julgamento, em uma conversa importante ou em uma decisão crítica. Quando alguém dá um testemunho falso, compromete a confiança que deveria existir na justiça, trazendo consequências devastadoras. Pense em como uma única mentira pode condenar um inocente ou libertar um culpado. Quantas vidas já foram destruídas por palavras falsas? Deus é um Deus de verdade, e a mentira é contrária à sua natureza. Por isso, a Bíblia nos garante que a testemunha falsa não ficará impune. Não importa quão bem escondida esteja a mentira, Deus vê tudo. Pode ser que neste mundo alguns consigam escapar do castigo temporário, mas ninguém pode escapar da justiça divina. A verdade sempre prevalecerá, e aqueles que vivem para enganar enfrentarão as consequências, se não nesta vida, certamente na eternidade. O impacto do falso testemunho não se limita apenas a quem o recebe, também afeta profundamente aquele que o dá. A segunda parte do versículo é contundente. O que profere mentiras perecerá. A mentira corrói a alma. Cada palavra falsa é como um tijolo que ergue um muro entre nós e Deus. A mentira nos rouba a paz, destrói nossa reputação e nos afasta de uma vida plena. A testemunha falsa vive aprisionada em seu próprio engano, sempre olhando por cima do ombro, sempre temendo ser descoberta. Mas esse não é apenas um problema pessoal. O falso testemunho tem um impacto devastador na sociedade. Ele destrói a confiança, que é essencial para que relacionamentos e comunidades prosperem. O que acontece quando as pessoas já não sabem em quem confiar? O resultado é desconfiança, divisão e conflito. A mentira separa famílias, rompe amizades e destrói comunidades inteiras. Além disso, corrompe o sistema de justiça.
Quando um sistema que deveria proteger e defender os inocentes se contamina com mentiras, torna-se um instrumento de injustiça. O que podemos fazer diante desse problema? Primeiro, precisamos nos comprometer com a verdade. Isso significa examinar nossas palavras e intenções. Estamos sendo honestos em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossas decisões. Ser pessoas de verdade não significa ser perfeitos, mas sim buscar a integridade em tudo o que fazemos. Também precisamos aprender a discernir a verdade do erro. A palavra de Deus é nosso guia. Ela nos ajuda a distinguir o que é justo e o que não é, e nos fortalece para resistir à tentação da mentira. Além disso, devemos valorizar a importância da justiça e da honestidade em nossas comunidades. Cada vez que escolhemos a verdade, contribuímos para construir uma sociedade mais justa, confiável e unida. Dizer a verdade nem sempre é fácil, especialmente quando enfrentamos pressão ou medo, mas Deus nos promete que caminhar na verdade nos conduza à vida. Como o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A verdade não apenas nos liberta, ela também nos conecta mais profundamente com Deus. Por fim, lembremos que há esperança até mesmo para aqueles que caíram na armadilha do falso testemunho. Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Se alguma vez mentimos, podemos encontrar redenção nele. Sua graça não apenas nos perdoa, mas também nos transforma, nos dando força para viver na verdade. Viver na verdade nem sempre é fácil, mas é o caminho ao qual Deus nos chama. É um caminho que nos leva à liberdade, à paz e à verdadeira plenitude. Portanto, quando enfrentar a tentação de torcer a verdade, lembre-se disto. Cada mentira que evitamos, cada palavra de verdade que escolhemos dizer, nos aproxima mais do coração de Deus e contribui para um mundo mais justo e cheio de esperança. Número 12. Navalhas afiadas. O poder destrutivo da língua enganosa. Salmos 122 clama com um profundo senso de urgência. Livra a minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Essas palavras ressoam como um eco no coração de todos que já foram feridos por palavras falsas, pela manipulação ou até mesmo pela traição que brota de lábios enganosos. Este salmo não apenas nos apresenta a angústia do salmista, mas também nos convida a refletir sobre o poder destrutivo da língua e a necessidade de proteção divina contra esse perigo. Imagine a aflição do salmista, cercado por pessoas cuja língua destila falsidade. Este cântico, parte dos salmos de ascensão, reflete as orações daqueles que subiam a Jerusalém, buscando consolo na presença de Deus. Aqui vemos que o clamor "livra a minha alma" não é apenas por proteção física, mas por algo mais profundo, a salvação da alma, do ser por inteiro, contra a devastação que palavras enganosas podem causar. A alma ferida pelo engano precisa de cura, e só Deus pode oferecer essa proteção integral que vai além do superficial. Quando o salmista fala de lábios mentirosos, ele nos leva a refletir sobre a natureza da mentira. Não se trata apenas de um erro passageiro, mas de uma ferramenta de manipulação. Palavras podem ser usadas como armas, escolhidas cuidadosamente para ferir, desviar e ocultar intenções obscuras. Essas mentiras, essas meias-verdades, podem parecer inofensivas à primeira vista, mas se infiltram na confiança como um veneno, destruindo relacionamentos e deixando cicatrizes profundas. E o pior é que muitas vezes as palavras enganosas não são percebidas de imediato, pois sua intenção é justamente se disfarçar com a aparência de sinceridade. A língua enganosa, por outro lado, leva o engano a um nível ainda mais grave. Ela se torna um instrumento ativo de manipulação, usado para obter vantagens pessoais às custas da verdade e, muitas vezes, do bem-estar dos outros. Pense em quantas amizades foram destruídas, quantas famílias foram separadas
Quantas comunidades foram dilaceradas porque alguém decidiu usar suas palavras para semear discórdia? Línguas enganosas não apenas distorcem a verdade, mas buscam ativamente controlar e prejudicar aqueles que as ouvem. Percebe como esse tipo de linguagem pode ser tão perigoso quanto uma navalha afiada, cortando não apenas a carne, mas também o espírito? As feridas causadas pela língua enganosa não são fáceis de cicatrizar. As palavras carregam um peso emocional e espiritual que vai além do que muitas vezes estamos dispostos a admitir. Uma palavra mentirosa pode destruir a confiança construída ao longo de anos. Uma calúnia pode semear dúvidas que levarão uma vida inteira para serem dissipadas. Por isso, o impacto da língua enganosa não é apenas pessoal, é também comunitário. À medida que a mentira se espalha, cria divisões, conflitos e um ambiente de desconfiança que envenena tudo ao seu redor. Diante dessa realidade, o que podemos fazer? O salmista nos dá uma resposta: clamar a Deus. Livra a minha alma. É um clamor que reconhece nossa incapacidade de lidar com o engano sozinhos. Precisamos de Deus, precisamos de sua orientação, de seu discernimento, de sua proteção. Somente Ele pode nos livrar dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Mas também precisamos assumir a responsabilidade por nossas próprias palavras. Não podemos pedir a Deus que nos proteja da língua enganosa se nós mesmos não somos cuidadosos com o que dizemos. Nossas palavras devem ser um reflexo da verdade e do amor de Deus, e não uma arma para manipular ou ferir. Deus promete ser nosso refúgio. Ele ouve nossas orações, vê nossas angústias e age em nossa defesa. No Salmo 46, somos lembrados de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não estamos sozinhos diante do perigo das línguas enganosas. Podemos descansar na certeza de que Deus não apenas nos protege, mas também cura as feridas causadas por palavras falsas. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em meio a uma situação onde palavras enganosas ameaçam te derrubar, lembre-se deste salmo. Eleve sua oração a Deus, confie em sua proteção e permita que Ele seja o seu defensor. E enquanto faz isso, comprometa-se a ser alguém cuja língua seja um instrumento de verdade, de edificação e de paz. Porque em um mundo cheio de lábios mentirosos e línguas enganosas, os filhos de Deus são chamados a ser uma voz de verdade e esperança. Número 13. A perigosa presença do homem perverso. Provérbios 6:12 nos descreve com clareza uma realidade alarmante. O homem mau, o homem perverso, anda em perversidade de boca. Este versículo abre nossos olhos para a profundidade do dano que pode ser causado por alguém cuja natureza está inclinada para o mal. Ele fala de uma pessoa que, com suas palavras, destrói relacionamentos, semeia discórdia e corrompe corações. Mas aqui não estamos falando apenas de atos isolados. Essa perversidade não é uma ação momentânea. É um reflexo do estado de seu coração, de sua natureza interior. O livro de Provérbios, cheio de sabedoria prática, nos alerta constantemente sobre os perigos que enfrentamos ao lidar com certos tipos de pessoas. Este versículo, em particular, nos coloca no contexto dos avisos contra a insensatez, apresentando o homem perverso como alguém que caminha na direção oposta à justiça e à bondade. Sua perversidade não é acidental, é intencional, deliberada e constante. Trata-se de alguém que decidiu usar sua boca, não para construir, mas para destruir. Quando o texto menciona o homem mau, o homem perverso, ele reforça a gravidade do problema. Mal denota uma ausência de moralidade, alguém que não acrescenta valor ao seu ambiente. É como uma maçã podre, que se não for retirada a tempo, contamina tudo ao seu redor. Perverso, por outro lado, refere-se à inclinação para a iniquidade e a injustiça. Esse duplo ênfase sublinha a profundidade de sua maldade.
Não se trata apenas de alguém com más intenções ocasionais. Sua vida é marcada pela corrupção e pelo engano. Agora falemos das palavras desse homem. Anda em perversidade de boca. Significa que o que ele diz está envenenado desde a raiz. Suas palavras não são inocentes. São ferramentas cuidadosamente elaboradas para manipular, dividir e ferir. O próprio Jesus nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Isso nos leva a uma verdade essencial. As palavras do homem perverso refletem seu coração corrompido. Não há coerência entre o que ele pensa, diz e faz, pois seu interior está tomado pela escuridão. A perversidade de boca se manifesta de várias formas: na mentira, na fofoca, na calúnia, na linguagem obscena ou na manipulação. Pense em quantas vidas foram prejudicadas porque alguém decidiu usar suas palavras como uma arma. Essas palavras não apenas ferem emocionalmente, mas também podem destruir espiritualmente. A língua do perverso é como uma navalha afiada que corta profundamente, deixando feridas que às vezes levam anos para cicatrizar. Mas o dano não se limita às pessoas diretamente afetadas. O homem perverso tem um impacto muito mais amplo. Suas palavras semeiam discórdia nas comunidades, geram conflitos entre amigos e familiares e destroem a unidade na igreja ou em qualquer lugar onde tenha influência. Esse tipo de pessoa não apenas fala mal dos outros, ele busca ativamente dividir e causar caos. E o pior é que muitas vezes se esconde atrás de uma máscara de inocência ou boas intenções. Sua influência também corrompe aqueles que o cercam. Se não tivermos cuidado, podemos ser arrastados por suas palavras e começar a justificar comportamentos que sabemos estar errados. Esse tipo de corrupção moral não acontece da noite para o dia. É um processo lento, mas constante, que começa com pequenas concessões e termina em um completo desvio da verdade. Diante disso, o que podemos fazer? Primeiro, devemos reconhecer nossa vulnerabilidade. Não estamos imunes à influência das palavras perversas. Por isso, precisamos de discernimento. Segundo, devemos orar. Peçamos a Deus que nos conceda sabedoria para identificar essas pessoas e força para nos afastarmos de sua influência. E terceiro, devemos refletir sobre nossas próprias palavras. Estamos construindo ou destruindo com o que dizemos? Nossas palavras refletem um coração alinhado com Deus? A boa notícia é que há um caminho para escapar dessa influência. Deus nos convida a caminhar em integridade e verdade. Ele nos chama para sermos pessoas cuja boca reflita um coração puro, transformado por seu amor. O Salmo 15 nos lembra que aquele que habitará no tabernáculo de Deus é aquele que fala a verdade no coração e não difama com a sua língua. Esse é o padrão que devemos buscar. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus é possível. Portanto, quando você se deparar com um homem perverso ou com palavras destrutivas de alguém, lembre-se de que não está sozinho. Deus é seu refúgio e sua fortaleza. Ele lhe dará discernimento para perceber, força para resistir e graça para caminhar em integridade. E enquanto você faz isso, lembre-se de que suas palavras também têm poder. Use esse poder para construir, para curar e para glorificar a Deus em tudo o que disser e fizer. Número 14. A dolorosa realidade do próximo enganoso. Miqueias 7:5 nos confronta com uma realidade tão antiga quanto a própria humanidade: a traição. O profeta declara: não creiais no amigo, nem confieis no príncipe. Daqui repousa nos teus braços, guarda a porta da tua boca. Essas palavras nos colocam em um contexto de profunda corrupção e desolação, onde até mesmo os laços mais próximos e os vínculos mais sagrados estão ameaçados pelo engano e pela traição. Nos tempos de Miqueias, a sociedade havia chegado a um ponto onde a confiança praticamente não existia mais. A corrupção não apenas afetava as instituições públicas, mas também penetrava nas relações pessoais.
Era um tempo de injustiça, opressão e desesperança. E embora esse texto tenha sido escrito há séculos, ele ressoa fortemente na nossa realidade atual, onde a confiança nas pessoas muitas vezes é comprometida pelo egoísmo e pela falta de integridade. O chamado para não crer no amigo e não confiar no príncipe reflete uma situação em que ninguém, nem mesmo os amigos próximos ou as figuras de autoridade, é digno de confiança plena. Isso não significa viver com paranoia, mas nos alerta sobre a necessidade de discernir cuidadosamente em quem depositamos nossa confiança. A repetição do não no texto enfatiza a gravidade da situação, pintando um cenário sombrio onde a traição se tornou algo comum. Esse tipo de desconfiança generalizada não apenas gera solidão, mas também uma sensação constante de vulnerabilidade. E então vem a frase que fere ainda mais profundamente: "Da que repousa nos teus braços, guarda a porta da tua boca." Aqui, a advertência alcança um nível de intimidade devastador. Quando alguém trai a confiança dentro de um vínculo tão próximo como o casamento ou um relacionamento íntimo, a dor é intensa e duradoura. A traição nesse nível não apenas fere emocionalmente, ela abala os próprios alicerces da relação. Isso nos lembra que, por mais que desejemos relacionamentos baseados no amor e na honestidade, o pecado e a corrupção podem infiltrar-se até mesmo nos espaços mais privados e sagrados da nossa vida. "Da que repousa nos teus braços, guarda a porta da tua boca." Não significa que devemos viver em constante suspeita dos nossos entes queridos, mas sim que precisamos estar atentos e prudentes. Existem momentos em que abrir demasiado o coração ou compartilhar informações sensíveis pode nos expor a feridas profundas. O alerta para guardar a porta da boca nos ensina que, em um mundo cheio de engano, devemos ser cuidadosos com o que falamos e com quem compartilhamos nossas confidências. Isso não significa fechar o coração para os outros, mas aprender a ser sábios em nossas interações, protegendo nossa integridade e nossas emoções. A traição, seja por parte de um amigo, uma autoridade ou um parceiro, pode nos deixar marcados. Mas em meio a essa dor, há esperança. Miqueias nos leva indiretamente a refletir sobre em quem realmente podemos confiar plenamente. Quando os homens falham, Deus permanece fiel. Em tempos de desconfiança e traição, Ele é o nosso refúgio seguro. Através da oração, podemos buscar força e discernimento. Deus nunca nos abandonará, nem nos trairá. Seu amor e fidelidade são eternos e podemos encontrar consolo em sua presença. A Bíblia nos ensina que, embora enfrentemos desconfiança e traição neste mundo, devemos permanecer firmes em nossos valores e no nosso relacionamento com Deus. A prudência nos protege, mas a fé nos sustenta. Apesar das feridas causadas pela traição, Deus nos convida a encontrar cura nele. Ele nos promete que mesmo quando os homens falham, sua fidelidade nunca nos decepcionará. Então, se hoje você se sente ferido ou traído, lembre-se de que você não está sozinho. O Senhor está com você, pronto para oferecer seu amor e consolo. Confie em seu plano perfeito, mesmo quando as pessoas ao seu redor não forem dignas de confiança. E enquanto isso, peça a Deus que lhe dê um coração sábio e prudente, capaz de discernir em quem confiar e como proteger seu espírito. Porque no fim das contas, a verdadeira segurança e a paz só são encontradas naquele que nunca muda, naquele que é sempre fiel, o nosso Deus. Número 15. O escudo da verdade, a liberdade que o conhecimento verdadeiro proporciona. A verdade é mais do que um conceito abstrato. Ela é um escudo, um refúgio, um guia para a vida. Em João 8,32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essas palavras contêm uma promessa poderosa. Não é apenas um chamado ao conhecimento intelectual, mas a um entendimento profundo e transformador. Jesus não fala de uma verdade relativa ou mutável.
Ele se refere à verdade absoluta que vem de Deus, uma verdade que pode quebrar correntes e mudar destinos. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava no meio de um debate com os judeus sobre a verdadeira liberdade. Alguns acreditavam que, por serem descendentes de Abraão, nunca tinham sido escravos. Mas Jesus lhes mostrou algo mais profundo: a escravidão ao pecado. A verdade que ele oferece é o único caminho para a liberdade autêntica. Esse conhecimento vai além do entendimento da mente. É uma experiência que transforma o coração e a alma. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, tudo o que estava oculto se revela. E conhecereis a verdade não é apenas um convite para aprender, mas para viver essa verdade. No original grego, o verbo conhecer, ginosco, implica intimidade, um relacionamento pessoal com a própria verdade. E Jesus é essa verdade. Ele disse claramente: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. Portanto, conhecer a verdade é conhecer a Cristo, é ter um relacionamento com Ele que ilumina todos os aspectos da nossa existência. Essa verdade não apenas nos instrui, ela nos molda, nos cura e nos liberta. De que a verdade nos liberta? Primeiro, do engano. Vivemos em um mundo onde as mentiras estão por toda parte, onde a manipulação e o engano parecem fazer parte da estrutura social. As pessoas perigosas que descrevemos em sessões anteriores, aduladores, testemunhas falsas, línguas enganosas, homens perversos, prosperam na escuridão do engano. Mas a verdade nos dá discernimento. Ela nos permite identificar as mentiras e resistir às táticas daqueles que tentam nos prejudicar. É como um farol em meio à tempestade, guiando-nos para um lugar seguro. A verdade também nos liberta do pecado. O pecado não é apenas uma ação, é uma condição que nos separa de Deus e nos aprisiona em padrões destrutivos. A verdade nos confronta com nossa necessidade de arrependimento, mas também nos dá esperança. Ela nos mostra que em Cristo há perdão e restauração. Ela nos liberta do peso da culpa e nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. E essa é uma liberdade que nada nem ninguém pode nos tirar. Além disso, a verdade nos protege emocional e espiritualmente. Ela nos dá clareza para tomar decisões sábias e prudentes. Nos ajuda a nos manter firmes em nossas convicções, mesmo quando estamos cercados por influências negativas. A verdade nos equipa para enfrentar a vida com confiança, sabendo que estamos fundamentados em algo que não muda, algo que é eterno. Mas a verdade não apenas nos protege, ela também nos cura. Talvez você já tenha sido ferido por alguém que te enganou ou te traiu. Talvez tenha vivido com o peso de palavras falsas ou manipulações. A verdade de Deus tem o poder de restaurar o que foi quebrado. Ela nos ajuda a processar a dor, a liberar o ressentimento e a encontrar cura. É um bálsamo para a alma, um lembrete de que, mesmo quando o mundo falha, Deus nunca falha. Então, como podemos viver na verdade? Buscando-a na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia, nosso mapa para a liberdade. Através da oração, do estudo e da comunhão com outros crentes, podemos crescer em nosso conhecimento e compreensão da verdade. Mas também devemos aplicá-la em nossa vida diária, sendo pessoas íntegras, falando com honestidade e agindo com justiça. A liberdade que Jesus promete não é uma liberdade superficial, é uma liberdade profunda, integral. Ela nos liberta do pecado, do medo, do engano e da condenação. Ela nos convida a viver uma vida plena, em comunhão com Deus e com os outros. Então, se hoje você sente que está preso em mentiras, sejam as suas próprias ou as de outros, lembre-se desta promessa: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa liberdade está disponível para você, aqui e agora, em Cristo Jesus. Confie nele, viva em sua verdade e experimente a verdadeira liberdade que só Ele pode dar.
Vimos ao longo deste estudo que a palavra de Deus é nossa melhor bússola para navegar pelas relações e situações que podem nos causar dano. Compreender a diferença entre a verdadeira comunhão e as influências enganosas é essencial para proteger não apenas nossa caminhada de fé, mas também nossa paz interior e nossos relacionamentos mais próximos. Cada advertência bíblica sobre pessoas perigosas revela o profundo desejo de Deus de nos ver perseverar na verdade e no amor. Quando levamos esses conselhos a sério e nos alinhamos com os princípios do Senhor, descobrimos a liberdade e a segurança que somente Ele pode oferecer. Assim, podemos ser luz em um mundo frequentemente mergulhado na escuridão do engano. Lembre-se de que você não está sozinho. O Espírito Santo te guia e a graça de Deus te sustenta. Continue estudando a palavra, orando com fervor e buscando a comunhão com aqueles que compartilham a mesma fé. Dessa maneira, você permanecerá firme e verá as bênçãos que Deus tem preparadas para aqueles que se agarram à sua verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.